Fala, meus animados e animadas! Antes de pensar em movimento, existe um fundamento que define a qualidade da sua animação. É o desenho sólido. Se o personagem não mantém volume, estrutura e consistência entre os frames, qualquer movimento começa a parecer estranho ou quebrado. Eu sou Raul Vanucci, animador e professor de animação 2D, e eu te ajudo a se tornar um animador júnior em 90 dias, mesmo que você esteja se sentindo travado ou perdido nas suas animações. E hoje você vai entender como o princípio do desenho sólido sustenta toda a animação. É aqui que muita gente começa a destravar, porque quando você passa a pensar em volume, construção e perspectiva, cada pose começa a funcionar muito melhor. Quando esse fundamento ele está claro, o personagem deixa de parecer um desenho deformando e passa a parecer uma forma real se movendo no espaço. Vamos para o tema de hoje, como o desenho sólido fortalece as suas animações. Uma boa animação não acontece por acaso, ela é construída. O que acontece? Quando a gente desenha, né, independente do software, né, eu estou aqui no Toon e vou fazer aqui uma elipse. Se eu faço essa elipse de uma forma geométrica, a partir dela eu posso fazer uma ball symbol, a partir dela eu posso criar uma estrutura sólida para um outro personagem. Então, se eu, por exemplo, né, eu fizer aqui vou colocar um brush mais grosso aqui, só um minutinho, 15. Se eu fizer aqui um quadril, um tórax, eu conseguiria estruturar aqui um animalzinho, enfim, dá para a gente tentar, dá para fazer aqui um coelhinho, por exemplo, bem rápido, bem simples, tá? Mas se eu olhar para a estrutura do personagem como uma forma sólida, eu consigo compor uma estrutura de personagem animável. Então, qual que é a ideia? Para a gente chegar nisso aqui, a gente olhar para isso não como um objeto bidimensional. Por isso que eu falo que o desenho sólido é o mais importante de todos eles. Né? O bidimensional, eixo X, eixo Y, vertical e horizontal. E tridimensionalidade significa adicionar mais um campo aqui, que é o eixo Z, para a gente trazer perspectiva. E como que eu adiciono perspectiva com esse círculo? Mas vamos criar um quadrado para esse exemplo, que vai ficar melhor, depois eu volto para o círculo. Fazendo um ponto de fuga. Então, se a gente trabalha a perspectiva de um ponto, lembrando que onde eu ponho o ponto é a minha linha do horizonte, é para onde as coisas estão se direcionando. A partir da onde? A partir do observador. Então, uma perspectiva basicamente eu tenho uma linha de horizonte, eu tenho um objeto e eu tenho um observador. Se você coloca a linha do horizonte mais para cima, as coisas vão ficar abaixo do olhar do observador. Se você coloca a linha do horizonte para baixo, as coisas, os objetos em cena vão ficar abaixo do olhar do observador. Então, nesse caso aqui, eu tenho um objeto abaixo da linha do horizonte, a linha do horizonte é determinada ali por aquele ponto de fuga, eu estou trabalhando na perspectiva de um ponto, tá? Quando eu passo a conexão das bordinhas aqui, né, dos cantos do quadrado, e ligo ao ponto de fuga, inclusive o de dentro, tá? Eu tenho já a direção para onde esse objeto tá fazendo a sua fuga visual, para onde esse objeto tá terminando a sua, onde a perspectiva está apontando, basicamente isso. Eu estou tentando ser mais simples, não entrar em tantos fatores técnicos, mas porque não é para a gente falar sobre perspectiva, né? Para a gente falar sobre desenho sólido da animação. Mas é só uma introdução rápida para vocês que não tenham tanto conhecimento, familiaridade, e aí a gente vai trocando uma ideia. Então, quando eu ligo aqui paralelo, né, porque é um ponto de fuga só, não é uma perspectiva de dois pontos. Quando eu faço essa união paralela e retiro essas linhas de construção, eu tenho um objeto abaixo do olhar do observador, ou seja, eu vejo a parte de cima desse objeto. Esse tipo de construção é exatamente o que os estúdios observam quando analisam
testes de um animador. Não é só sobre fazer o personagem se mover, é sobre manter o personagem consistente enquanto ele se move. E é esse tipo de raciocínio que eu quero trazer aqui para você no canal. Por isso, além desse exercício que você está vendo agora, eu preparei um evento onde aprofundo esse processo com prática, direcionamento e exercícios pensados para desenvolver o seu olhar de animador. O link para participar do evento está aqui na descrição. E se você quer continuar evoluindo como animador no dia a dia, se inscreve no canal e me acompanha lá também no Instagram, pois eu compartilho exercícios e práticas que ajudam você a evoluir de verdade nas suas animações. Tudo que você viu aqui faz parte de uma base muito importante da animação. Se esse objeto passa a ocupar um lugar acima da linha do horizonte, eu vou enxergar a parte de baixo. Eu puxo a linha dos cantos, faço o paralelo, e aí eu enxergo a parte de baixo daquele objeto. Isso é importante na animação porque o personagem, ele não está todo o tempo, como essa bolinha, e eu volto para a bolinha, ele não está todo o tempo se mexendo assim só, e assim, né? Ele não está assim. O que que entrega uma animação ruim? Uma animação sem princípio? Quando a pessoa anima assim, ó. Oi, tudo bem? O personagem assim. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. E você vai fazendo o personagem só para cima e para baixo. E você não trabalha volumetria. Você não entende que o personagem ele é volumétrico. O nariz está na frente do crânio, a sobrancelha está para frente do meu cabelo que está aqui atrás, as orelhas estão nas laterais, existem informações ocultas aqui atrás que estão fora do meu ponto de vista, como observador, então eu só vou poder mostrar o que está aqui atrás da minha cabeça se eu virar de costas para vocês. Por isso que um personagem precisa do turnaround, porque quando você vai animar um personagem em cena, entendi o Raul de frente. Como que o Raul é de lado? Inclusive, eu sou bem diferente de lado de como eu sou de frente. Quando eu era criança, tinha até problemas com isso, com a minha imagem. Assim, de frente, eu me via um. Quando eu me via de lado, no espelho, em foto e tal, eu não gostava. Até hoje, eu vejo a diferença. Assim. Mas, enfim, o ponto dessa observação é como que é seu personagem de lado? Ele, ele respeita uma simetria, uma lógica, ou ele é diferente? O formato da cabeça, quando ele gira. Então, quando a gente vai lá para frente e traz o desenho sólido para esse entendimento de criação de personagem, de pose do personagem na cena, tudo vai fazer sentido. Só que se a gente não tem o entendimento do desenho sólido agora, aqui na bolinha, lá na frente vai ficar deficiente. É como se você não tivesse, o corpo não tivesse todos os membros para ele funcionar, não tivesse todos os órgãos ali para o organismo funcionar. Você está animando, mas tem um órgão importante faltando ali. Você fala, cara, não sei o que está acontecendo, mas a minha pose não convence, não é legal. Não... Vamos voltar para cá, e por isso que é a base de tudo. Porque muitos problemas de poses mal construídas lá na frente é porque houve uma falta de entendimento de desenho sólido aqui atrás. O atrás agora, hoje, que é o presente aqui, um dia vai ser, daqui a um ano, vai ser um ano atrás de você daqui a um ano. Filosófico, mas pensa assim, ó, eu começo a olhar desenho sólido hoje, eu entendo como é que esse desenho sólido se locomove no espaço com bom timing, eu entendo o princípio da antecipação, eu entendo o princípio do slow in, slow out, e aí eu vou avançando, esse ano passa, estou fazendo essa questão do ano, que é o nosso objetivo com a terça animada, em um ano passar pelos 12 princípios, e aí lá na frente você fala, cara, que bom, naquele dia 27 de janeiro de 26, eu ter olhado para o desenho sólido, porque hoje eu estou vendo o reflexo disso nas minhas animações. E que bom para o estúdio que vai te contratar, que bom para o projeto que você vai trabalhar, porque você é um animador que entendeu e sabe aplicar. Mas beleza, voltando aqui para a prática. Como que eu faço essa construção na elipse?
fazendo essa linha de construção vertical e horizontal. A gente pode completar o que está atrás com esses pontinhos, assim como às vezes a gente completa aqui também dessa forma, né? Para você entender o volume interno. Se isso aqui tem um volume interno, está ocupando um lugar tridimensional no espaço. Então, o 3D, dentro de uma tela, ele é fake. O 3D real é só a nossa realidade. A animação stop motion, ela é de fato o 3D real. Porque a animação stop motion, você manipula um personagem real. Fotografa esse personagem real, tridimensional, real. Ele ocupa um lugar no espaço, real. Tudo que a gente faz aqui no computador, inclusive o que a gente chama de animação 3D, né? Mercadologicamente, as animações da Pixar são animações 3D. Mas o mercado fez a gente falar dessa forma. Na verdade, é uma animação de computação gráfica, né? CG ou CGI, enfim, CG Animation. Então, tem 2D Animation, beleza, veio do papel, a mídia bidimensional. O 3D, você cria um modelo em computação gráfica que ele tem volumetria, ele tem tridimensionalidade, mas não significa que no 2D também não é assim. O 2D não saiu do Flash, como eu falei para vocês, a primeira animação cutout feita na história, que eu vou mostrar no finalzinho aqui, para algo elaborado hoje. Não, 2D, quando ele nasceu, os animadores da Disney, que registram isso no Deluge of Life, já afirmavam. Nós construímos o personagem a partir de objetos sólidos. Então, o primeiro exercício que você vai fazer é esse anterior, de definir um ponto de fuga e uma altura para essa linha do horizonte na sua cena, e criar objetos. Você criar um quadrado, criar um cilindro, aí o quadrado vai virar um cubo, né, mas um círculo aqui pode virar um cilindro, um retângulo pode virar também, enfim, um retângulo com mais lados, né? Você vai desenhando formas e vai puxando a perspectiva e vai entendendo o comportamento, porque o personagem, quando se movimentar na cena, vai mudar o comportamento dependendo da animação que ele vai fazer. Quando eu vou fazer uma ball symbol, daí entra aqui o Squash and Stretch, por exemplo, eu vou copiar essa bolinha, vou mudar ela de cor, e vou amassar ela. Amasso e estico, né? O Squash and Stretch, ele acontece simultaneamente. Então, eu estou amassando o quê? Um desenho sólido. Se eu removo aqui a bolinha preta, eu tô fazendo o Squash and Stretch dela como um todo. Então, se, porventura, ela tem um nariz aqui, ó, que também vai ser um volume sólido. É um rosto que tem um nariz. No squash, no squash, e no amassar, deixa eu passar no frame seguinte, ó. Eu tenho que respeitar o volume desse nariz, ó. Eu ligo o skin, eu posso amassar esse nariz junto, mas ele vai respeitar o volume daquela forma. Tudo que eu adicionar aqui, nessa forma volumétrica, vai respeitar o volume dessa animação. Deixa eu tirar isso aqui, para a gente só voltar para a bolinha. E aí é onde tudo vai fazendo sentido, tudo vai se interligando. Você vai entendendo que tudo tem uma estrutura sólida. O primeiro exercício é o da perspectiva. O segundo é desenhe, e aí de preferência a mão livre assim mesmo, e não usando elipse pronta, mas desenhe círculos e façam a linha de construção. Ah, saiu tortinho. Não importa. Eu quero que vocês exercitem isso. Então, dá para fazer em ângulos diferentes, né? Dá para colocar essa linha de construção aqui embaixo e passar a linha central por aqui. Então, eu vou mudando o ângulo dessas formas, vão fazendo círculos para ir soltando a mão e vão pensando como que seriam esses círculos com esse eixo tridimensional. Porque essa bolinha aqui, ela vai ocupar, né, se a gente fizer uma sombrinha aqui, ó,
Ela vai ocupar esse lugar tridimensional na cena. É uma manipulação. Eu manipulo o desenho para ele parecer palpável. Se eu mudar isso aqui para uma perspectiva lateral, tudo isso aqui vai estar desenhado no papel, como se fosse uma folha. Não é 3D de verdade, mas eu preciso pensar como um desenho 3D. O que você viu aqui é fundamento de animador. É o tipo de entendimento que muda completamente a forma como você anima. Porque muita gente trava exatamente nesse ponto. Faz boas poses, mas o personagem perde volume, muda de forma entre um frame e outro. E quando o desenho não é sólido, o movimento também perde força. Por isso, volta nesse vídeo sempre que precisar, revisa e pratica o exercício novamente. Quanto mais você treina isso, mais o seu olho começa a perceber volume, estrutura e consistência no personagem. E se você quer ir além desse exercício e entender o caminho para evoluir de verdade na animação 2D, eu preparei um evento gratuito e ao vivo. Serão 3 aulas onde eu vou te mostrar as oportunidades do mercado, os fundamentos que fazem diferença nas animações e o que precisa existir no seu portfólio para você começar a ser visto como animador profissional. O link para participar está aqui na descrição do vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!